Tá. Então, gente, esse aqui é mais um grupo de estudos promovido pela Clínica Ativa, que é uma clínica multidisciplinar em neurodesenvolvimento situada em Camaçari. E aí nós temos esse projeto de sempre estar estudando, debatendo textos, melhorando as informações do nosso corpo técnico e abrindo para as pessoas poderem participar, assistir, né? E geralmente a gente grava e deixa disponível também no YouTube. Hoje o tema, a gente vai falar um pouco sobre síndrome de Down, T21, e quem vai apresentar vai ser Ricássia Nunes, que é uma aplicadora ABA da nossa clínica, psicóloga formada, e que vai levar a gente para discutir um pouco e conhecer esse tema tão importante. Nós temos que lembrar que muitas pessoas de síndrome de Down têm também comorbidade o autismo, então, para muitas intervenções, a análise do comportamento aplicada também é indicado. Então, vou passar a palavra aqui para a Ricássia. Então, como nós já estamos acordados, qualquer dúvida, coloca aqui no chat que eu vou passar adiante para a Ricássia e a gente vai fazendo essa dinâmica, tá certo? Então, Ricássia não está com a câmera aberta, a gente fez um teste antes, porque a câmera dela deu algum problema e a gente não conseguiu fazer com que ela funcionasse, mas a gente está aqui na discussão, vamos acompanhar esse debate, tá certo? Então pode começar, Ricássia. Vamos lá. Boa noite, gente. Como Jarson já apresentou aí, iniciou, hoje a gente vai falar sobre a trissomia 21, né, que é comumente conhecido como síndrome de Down. A trissomia 21, ou síndrome de Down, é uma alteração cromossômica caracterizada pela trissomia do cromossomo 21, ou seja, é uma alteração genética que ocorre quando uma pessoa tem 3 cromossomos no par 21, ao invés de 2. A síndrome de Down é a única doença genética e cromossômica que causa uma deficiência intelectual que tem pesquisa desde o século XIX. Apesar de constar em pesquisas desde o século XIX, nós não temos muitas informações, nem muitas pesquisas em análise do comportamento com relação à síndrome de Down. Ela é considerada a mais frequente na causa genética da deficiência intelectual e é a única doença genética que aumentou a expectativa de vida em 30 anos desde a sua descoberta. As características principais, né, da síndrome de Down, não é via de regra, nem todo mundo tem essas mesmas características, mas são essas que estão aí, né, dedos curtos, baixa estatura, olhos puxados, sobrancelhas unidas, prega única na palma da mão, cabelo fino, boca pequena, céu da boca um pouco mais curvado, língua projetada para fora da boca, excesso de pele no pescoço, mãos gordas e pequenas, orelhas pequenas e com implantação baixa, excesso de pele no pescoço, pescoço largo e grosso, né? A síndrome de Down, ela não tem grau, né? 1, 2, 3, como a gente tem no TEA. Mas existem diferenças nas características físicas e no desenvolvimento de cada indivíduo. Pessoas com síndrome de Down, elas estão mais suscetíveis a doenças cardíacas e malformações gastrointestinal, problema de visão, audição, enfim, vou falar um pouquinho aqui mais na frente. Existem 3 tipos de trissomia, que está muito mais ligada na divisão genética, do que, de fato, nessa diferenciação do desenvolvimento. Né? A trissomia livre, que ocorre na disjunção durante o processo de divisão celular, meiose, que deu origem aos gametas. Né? E tem a de translocação, há 2 cromossomos no par 21 completos e mais um pedaço, ou seja, não são 3 cromossomos, são 2 e mais um pedaço do cromossomo do outro par. É o menos comum, a mosaico, a formação da primeira célula com número normal de cromossomos, 46, mas ocorre erro na divisão celular, que ocorre na sequência. Portanto, temos indivíduo com células normais e com células
didômicas. Os principais problemas de saúde que esses indivíduos apresentam são problemas auditivos, problemas de visão, problemas de coluna, problemas neurológicos e obesidade, envelhecimento precoce, cardiopatia congênita, que é uma anormalidade que ocorre na estrutura ou função do coração, ou seja, das más formações cardíacas que são comuns, né? Hipotonia, diminuição do tônus muscular, atraso no desenvolvimento da criança, distúrbios da glândula tireoide, maior risco de desenvolver leucemia. O diagnóstico, ele pode ocorrer, né, durante a gravidez ainda, durante os exames pré-natais, através de ultrassonografia, ou formas de observar o feto, podem fornecer informações que indiquem que esse indivíduo tenha síndrome de Down. Mas essa confirmação só ocorre através de alguns exames, né, que são de aminocentese, que analisa o líquido amniótico e a biópsia do vírus corial, que observa a amostra da placenta. Só que em 90% dos casos, a conformação só ocorre, de fato, no nascimento. O tratamento. As pessoas com síndrome de Down apresentam algumas limitações. Assim, é fundamental que esses indivíduos sejam estimulados de modo a vencerem essas limitações e que para que seja possível descobrir suas potencialidades. A gente pode falar em pensar em intervenção precoce como a fundação para o aprendizado desses indivíduos, e que esse aprendizado se torne vitalício, para que ele atinja, assim, altos níveis de funcionais, sendo participativo na vida familiar, social e comunitária, e com uma qualidade de vida, né? Aqui tem algumas características da importância dessa intervenção precoce, né? Que é a aceleração da aquisição de habilidades, prevenção de padrões comportamentais ou comportamentos disfuncionais, promoção da interação ideal entre pais e crianças, fornecimento de apoio aos pais, encorajamento das crianças em espaços inclusivos, né? A intervenção precoce tem como um dos principais objetivos apoiar pais e familiares na promoção de habilidades em bebês e crianças em pré-escolar, em idade pré-escolar, né? Mas a gente pode pensar que essa intervenção, ela fundamenta, de fato, que esse aprendizado desse indivíduo seja vitalício, seja para o resto da vida, e que essas intervenções continuem durante o processo de amadurecimento desses indivíduos, né? Um modelo mais indicado para nessa intervenção é a avaliação funcional no ambiente social, que é nos ambientes escolares, em casa, no convívio social dessa criança, intervir nos possíveis comportamentos problema da criança, né? Instalar um comportamento socialmente desejado no repertório do comportamento desses indivíduos, estimular de maneira físico e intelectual. Também estimular a autonomia nas atividades de vida diária, que são escovar dente, comer, tomar banho, né, ir ao banheiro, enfim. Esse é o modelo de intervenção que foi mais indicado no processo de desenvolvimento desses indivíduos. Enfim, é isso que eu trouxe hoje para vocês, rápido e objetivo. Eu acho que assim, o que a gente. Não, agora eu estou te vendo. Já está me vendo, né? Eu acho que é interessante a gente conhecer essas características e discutir um pouco, entender a parte genética, porque assim, tem muitos que chegam para a gente, né, e de. Papai. Participação especial de Miguel. Eu pedi ajuda aqui. Não, mas voltando, a gente tem algumas situações, eu acho que entender esse processo genético e como ele é feito ajuda a gente também
a entender como fazer um processo de tratamento mais acolhedor. Então, dentro das experiências que a gente tem, que a gente conhece, pelo menos tanto na clínica ou em outros espaços, alguns médicos veem incidências de que são, né, que está ali um T21, mas acaba não falando por causa do impacto emocional que isso pode gerar. E aí veio a confirmação no parto, e aí no parto já começa um outro processo de luto do filho ideal. Então, quando essas pessoas buscam um acolhimento, um tratamento, a gente já tem que entender que existe um processo aí de sofrimento também para essa família. Sem contar que, por mais que a gente trabalhe com autismo, o estigma do T21 é muito grande, né? Assim, as discussões sobre síndrome de Down e a inclusão, o melhor diagnóstico e tudo isso, vem de uma época anterior a esse, digamos, boom do autismo que a gente tem agora. E isso faz com que a gente perceba que, por exemplo, muito da relação que foi feita cultural, né, com essas pessoas com Down, sempre foi uma relação de de bullying, de sempre colocar como um ser humano defeituoso. Então, hoje a gente fala de inclusão, de aceitar os diferentes, né? E isso foi muito difícil para quem era Down da década de 80, que era Down da década de 70. O nível de exclusão era muito mais latente porque era observado pelas características físicas, né? Então, eles estão ali de pela característica física que eles são T21. E isso até hoje reverbera muito nas famílias, no sofrimento de lidar ou de fazer, ou de melhorar as habilidades da criança para que você tenha uma maior autonomia. Então, acho que a gente precisa discutir, né, um pouco desse tema, é preciso entender também, principalmente essa parte genética, né, entender esse sofrimento da família e, a partir daí, a gente criar estratégias que sejam válidas para a autonomia dessas crianças e para amenizar o sofrimento da família. Alguém quer fazer algum comentário, alguma crítica, iniciar a discussão? Não? A Ana Angélica botou aqui boa noite. Boa noite, Ana Angélica. Então, eu acho que é isso, gente. A gente retornar com as nossas discussões, né? O próximo grupo de estudo será sobre compaixão e análise do comportamento aplicado. É um texto sobre a oitava dimensão. A gente vai estar divulgando nas redes sociais da Clínica Ativa. A Albanice levantou a mão. Pode falar, Albanice. Boa noite. Boa noite. Eu queria só tirar uma dúvida, porque, pelo que eu entendi, de umas décadas para cá, não sei se é isso, se não for, por favor, me corrijam, houve um avanço no que concerne assim, a longevidade dessas pessoas com síndrome de Down. É isso? Exatamente. Pronto, aí eu queria Exatamente. saber se isso se deu a algum tipo de tratamento via droga mesmo, remédio, ou se é apenas por conta de se fazer, assim, da convivência com essas pessoas, que foi mudando aos poucos, que elas foram se sentindo mais acolhidas, mais pertencentes. É isso ou foi realmente algum tipo de remédio que apareceu para que aumentasse a longevidade dessas pessoas? Quer falar? Só isso, obrigada. Pode ligar aqui. Nada, fique tranquila. Eu não estou te ouvindo, Jadson. Você não ouviu o que a Albanice falou?
Isso eu ouvi, eu não ouvi o que você estava falando. Eu perguntei, você quer responder? Você responde a princípio, depois assim. Tá. Então, assim, quais são os avanços que teve? Avanços medicamentosos, nós estamos falando de relações a sintomas, não relações a mudanças genéticas. Então, você tinha problemas cardíacos que estavam relacionados e que você agora tem medicações que essa pessoa pode tomar. Mas eu acho que o que mais fica evidente é a intervenção precoce, de fato, porque você tem todos os... Você pode voltar para aquela parte do slide das características, ou, por favor? Não, pode passar ali do... Esse próximo, isso. Então, você pode ter problemas de saúde, pronto. Então, você tem várias coisas que são colocadas, que são investigadas desde cedo. Por exemplo, se você sabe que tem um T21, a medicina agora já pode, por exemplo, verificar como é que está o estado desse coração. Existe alguma anormalidade? Uma coisa que não era investigada antigamente, né? Então, se há uma necessidade de uma cirurgia anterior, já é feita, se há algum bloqueio de alguma coisa, já é realizado, né? Se há simplesmente um processo de arritmias ou coisas assim, já é medicado. Então, há um avanço com relação à intervenção medicamentosa nesses problemas de saúde, não na relação genética. Então, não é tipo assim, o remédio deixou de ser mais ou menos T21. Não, não é isso. Então, por exemplo, já sabe que tem T21, vamos analisar, já existe uma preocupação médica específica para problemas auditivos, né, para problemas de visão. Já é indicado, né, na intervenção precoce uma fisioterapia para questões da coluna, né, uma TO para questões sensoriais, ou seja, além do avanço da medicina, houve um avanço da intervenção precoce para estruturar essa criança que teria a possibilidade de uma série de problemas de saúde, a gente diminuir. Então, você tem, né, um problema relacionado à obesidade, que já é prevenido, né, atividades relacionadas, você tem uma hipotonia, tônus muscular, você já está trabalhando isso na fisioterapia, na psicomotricidade, então você já tem uma intervenção voltada para a questão dos ganhos acadêmicos, você tem uma psicopedagoga já colocada ali, para quê? Para que você já saiba que, olha, a possibilidade já está relacionada com um DI, né, uma deficiência intelectual, então a gente vai dar maior suporte. Então, assim, a sua pergunta eu acho que é bom, porque para entender que quando nós vemos um ser humano como um todo, né, além das melhorias medicamentosas que podem ser feitas, você tem tratamentos que podem melhorar e prolongar a vida dessa criança com qualidade de vida. Então, eu acho que isso mudou bastante, né? E se a gente pensar da década de 80 para cá, o avanço é brutal, né? Então, acho que sim, a gente tem agora possibilidades de medicamentos que dão conta de alguns problemas e também intervenções mais focadas que dão uma sustentação melhor. Gabriela, pode falar. Só para complementar o que o Gerson falou, a expectativa de vida dessas crianças era até 10 anos de idade e hoje chega até 77 anos, porque a gente está falando de uma geração que está sendo incluída, que namora, que sai, que trabalha, que estuda, então, que os pais foram informados. Então, o fato da intervenção precoce, de ocorrer a intervenção precoce e esses indivíduos serem incluídos, também ajudam no prolongar, né, essa expectativa de vida. Beleza, Gabriela, você ia falar, desistiu, Jamile? Oi, tá me escutando? Vai falar, fale. Eu acho que um ponto também importante nessa questão que a Banice, não foi? Trouxe, é a desconstrução e a luta contra esses espaços de institucionalizações também. Eu acho que esse é um ponto importante quando a gente passa por um processo de transição de um modelo biomédico, né, para uma concepção totalmente diferente quando a gente traz a intervenção precoce, quando a gente traz o modelo humanizado, quando a gente traz uma atenção, né, específica para essas pessoas. E dentro da TO, a gente fala muito sobre o enriquecimento ambiental,
né? Então, essas crianças, quando a gente... É muito mais fácil você identificar a síndrome de Down, no sentido, quando a gente pega um bebê, por conta dos aspectos físicos, e justamente por estudar e por saber hoje que crianças com síndrome de Down têm uma predisposição, algumas alterações visuais, alterações auditivas, alterações sensoriais bem mais específicas, esse enriquecimento, né, ambiental, juntamente com a equipe multiprofissional, possibilita que essa criança, não em comparação com crianças típicas, mas que ela consiga desenvolver esses aspectos dentro do que é possível para ela, para justamente focando na autonomia e na independência. Então, as possibilidades de experimentar, de brincar com diversos objetos, né, inclui a questão da coordenação motora, do uso do corpo, do uso dos sentidos, da visão, do tato, e essa estimulação, para qualquer criança, na verdade, com atraso ou não, a gente diminui uma probabilidade justamente porque a gente tira um pouco essa carência da estimulação. Então, quando a gente pega essas pessoas, né, da década de 80, como você está falando, a gente tem um outro cenário social. A gente tem um outro cenário de participação da família no processo do cuidar, né, da oferta de estímulo, e outro cenário, inclusive, de oportunidades, porque as crianças da década de 80 tiveram outras oportunidades, inclusive no processo do brincar, da participação, da interação, do que as crianças que a gente tem hoje, né? E eu acho que um ponto bem específico, saindo mais da intervenção precoce, mas o acesso a telas, o acesso à informação, eu acho que isso também é algo que a gente precisa levar em consideração. Mas, Rita, muito, muito bom sua apresentação, gostei bastante. Eu acho que eu, principalmente, né? Aí vem uma crítica para mim também, que saí da faculdade imergida pelo TEA. Quando peguei a minha primeira criança com síndrome de Down, foi literalmente sair da caixinha, né? E é um processo difícil, porque a gente tem que estudar mesmo, porque são questões muito específicas, né, da trissomia 21, mas também a gente encontra um outro universo de possibilidades e de acesso a essas crianças e essas pessoas. Compartilho da sua angústia, Gabi, Beleza. porque eu também, quando eu peguei minha primeira criança com trissomia 21, assim, foi desafiador, segue sendo desafiador, mas é muito gostoso também, e é um estudo constante, né? Jamile está com a mão levantada. Oi, gente, boa noite. Eu adorei a iniciativa, adorei o tema. Enquanto vocês estavam falando, lembrei muito da definição que Paulo Dalgalarrono vai fazendo em relação a discriminar o que é um transtorno, o que é síndrome, o que é doença, né? E aí, como realmente, ao longo do tempo, como síndrome é algo que está em investigação de curso e de prognóstico, de fato, a ciência tem muita contribuição para conseguir pensar intervenções que vão, inclusive, chegar, né, provavelmente aí nas questões que envolvem o aumento da qualidade de vida, né? A minha pergunta vem em relação à prática, né? Eu, particularmente, nunca atendi um paciente Down, então, com síndrome de Down. E aí, quando a gente vê aspectos relacionados a transtorno a atrasos do desenvolvimento, eu fico pensando no uso de protocolos para poder fazer uma linha de base, uma sondagem de habilidades inexistentes, além da inserção de outros profissionais também que fazem parte aí da equipe multidisciplinar. E aí eu queria saber, dentro da prática de vocês, e claro que aqui não é sobre trazer nenhum caso, mas dentro da prática de vocês, quais são as especificidades que vocês levam, né, ali em consideração, o uso de protocolos, são usos de protocolo que a gente faz também na aba, e quais são as contribuições da aba, especificamente na condução, né, desde a chegada do paciente na clínica até a condução do tratamento. Beleza. Quer responder, Ricássia? Não, o mestre em análise do comportamento está aqui para responder. Na verdade, a questão de protocolos, né, porque você vai receber crianças com síndrome de Down de diversas características.
E aí você pode utilizar protocolos desde que caibam dentro dos objetivos, né? Então, por exemplo, você pega uma criança, síndrome de Down, que é semiverbal, está iniciando as verbalizações, é uma criança pequena, né, que tem ou não tem TEA colocado, você pode utilizar um Previmap, por exemplo, né? Se você está focando em DI, por exemplo, se você está com um paciente que ele não tem dificuldades verbais, ou os ganhos dele são mais tranquilos nessa área, mas que ele tem um DI que compromete a parte acadêmica, aí as avaliações de psicopedagogia, as avaliações acadêmicas vão trazer um norte mais interessante para a gente. Não, ao mesmo tempo, você pode ter casos que você não tenha que utilizar repertórios, porque talvez sejam, ou repertórios não, protocolos, porque são casos muito mais invasivos. E aí, alguns casos muito mais invasivos, você vai para as avaliações dos objetivos imediatos, trazendo uma postura, trazendo as relações do que os pais trazem como necessidades imediatas, né? E até chegar um momento em que você possa usar um Essential for Living. Segue como analista do comportamento, segue muito o princípio da ideia de qual repertório que a criança traz, quais são os valores da família, né? E a partir daí a gente vai chegar e escolher, olha, vou utilizar isso, não vou utilizar isso, vou utilizar aquilo outro. Eu acho que um diferencial muito mais forte nisso é, às vezes, nós, como analista do comportamento, pararmos a nossa, digamos assim, invasivo, né? Deixar de ser tão invasivo com relação às outras terapias, no momento em que você tem várias outras dificuldades de desenvolvimento relacionadas ao tônus muscular, questões sensoriais, e que talvez seja mais, até você começar a fazer uma criança, por exemplo, vamos pensar numa criança que não consegue ir no banheiro, mas que o tônus muscular dela está, tipo assim, é muito mais viável aumentar a carga horária da fisioterapia, do psicomotricista, do TO. Então, tudo isso tem que ser feito em conjunto com a equipe MIT, né? Eu acho que é isso que vai guiar o atendimento individualizado. Segue os mesmos princípios da aba de atendimento individualizado, de análise de repertório, de fazer a avaliação do sujeito com ele mesmo, e a partir daí seguir as intervenções. Tem, claro, muitas coisas que a gente precisa levar em consideração, né? Vejo muita gente, às vezes, agoniado com a curva de crescimento do aprendizado, né? Então, às vezes, você pega uma criança até e você começa a fazer alguns programas de ensino e a curva de aprendizado sobe rapidamente. É possível que isso não aconteça a depender da intensidade do DI. Então, é uma coisa que às vezes você vai ter que ficar mais tempo, então você vai ter que criar mais novas formas, vai usar mais estratégias. Eu acho casos de síndrome de Down com TEA muito desafiadores e muito importantes da gente lidar, porque a gente cresce muito. Acho que é isso. Estou com a voz gripada, mas acho que deu para falar basicamente que é com a nossa perspectiva. Beleza? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, eu vou fechar aqui com algumas considerações que eu acho que é importante. Agradecer a todo mundo que participou, a Ricaça, que apresentou o comprometimento com o trabalho, com a clínica, e todo mundo que esteve aqui deu sua contribuição, muito obrigado. A gente sempre vai estar divulgando, quando a gente puder colocar os grupos de estudos abertos, acho que é importante a gente estar divulgando o conhecimento, né? Infelizmente, hoje, o Ministério da Saúde fez uma postagem referendando uma entidade que produz fake news com relação ao autismo e ABA, e a gente fica muito triste com isso. E a nossa arma é o conhecimento, é estar aqui divulgando o conhecimento e deixando de maneira mais acessível para todo mundo. Então é isso, gente. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.